Sextou, pessoal, sextou e tá muito frio. E se sextou, gente, é dia de buscar o sobrenatural. E hoje nós vamos falar de déjà vu e reencarnação. E fica aqui comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou contar por que eu comecei a acreditar em reencarnação. Sim, eu acredito em reencarnação. Hoje eu acredito em reencarnação. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vim de uma religião que não acreditava em reencarnação. Não só não acreditava em reencarnação, como demonizava a reencarnação. E dizia até que quem acreditasse em tal coisa era coisa do diabo, do demônio, e piriri pororó. Então, assim, eu ter saído de uma religião que demonizava a reencarnação e passar a acreditar em reencarnação foi porque eu tive uma experiência que eu senti assim na minha pele, que minha pele até arrepiou. E só de eu lembrar, minha pele arrepia. Bom, mas primeiro vamos falar de déjà vu e reencarnação para no final do vídeo eu contar a minha experiência pessoal. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando pela déjà vu. Você já teve déjà vu? Gente, por que eu vou falar de déjà vu? Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender. Déjà vu é um termo francês que significa já visto. Refere-se à sensação de que já vivenciamos uma sensação específica antes, mesmo que saibamos que é a primeira vez que estamos passando por ela. Existem várias teorias que tentam explicar o fenômeno do déjà vu, ou déjà vu, ou déjà vu, como você preferir falar, me diz nos comentários. Acionamento acidental do cérebro. Essa teoria sugere que o cérebro segue 2 passos para observar uma cena familiar. Procure em todas as memórias por alguma outra que contenha elementos semelhantes e, caso identifique uma memória parecida, avisa que é uma situação semelhante. Mas semelhante não é a mesma coisa que você ter certeza de que já viveu aquilo. Semelhante, gente, não é a mesma coisa que. Então, eu já descarto essa teoria. Minha humilde opinião. No entanto, esse processo pode falhar e o cérebro pode indicar erroneamente que é uma semelhança, que essa é uma situação semelhante a outra já vivida. Mau funcionamento da memória. Alguns pesquisadores acreditam que o cérebro pode confundir memórias de curto prazo com memórias mais antigas, fazendo com que acreditemos que uma situação atual é uma memória do passado. Duplo processamento, relacionado à forma como o cérebro processa informações dos sentimentos. Essa teoria propõe que, normalmente, o lobo temporal do hemisfério esquerdo analisa a informação e depois envia para o hemisfério direito, passando 2 vezes pelo lado esquerdo do cérebro. Então ele passa 2 vezes. 2 vezes a mesma informação. Se houver um atraso nessa segunda passagem, o cérebro pode ter dificuldade em processar a informação e interpretá-la como uma memória do passado. Memórias de fontes erradas. O cérebro guarda memórias vividas de várias fontes, como a vida diária, filmes ou livros. Quando ocorre um déjà vu, pode ser que o cérebro esteja identificando uma situação semelhante a algo que vimos ou lemos, confundindo como algo que aconteceu na realidade. Embora essas teorias ofereçam possíveis explicações, ainda não há um consenso científico, então nem a própria ciência decidiu sobre o que é exatamente a causa exata do déjà vu. Em casos raros, se o déjà vu for recorrente e acompanhado de outros sintomas, tá? Outros sintomas como sensações de medo ou raiva, pode ter indicação de condições neurológicas, como enxaqueca, epilepsia. Aí, nesse caso, é recomendável procurar um neurologista. Mas é só se seus déjà vu forem frequentes
e vier acompanhados de outros sintomas. Caso não, fique tranquilo que não é nenhum problema neurológico. O fenômeno do déjà vu é bastante comum em pessoas que relatam ter experimentado essa sensação pelo menos uma vez na vida. Estudos sugerem que cerca de 60 a 80% das pessoas podem experimentar déjà vu em algum momento da vida. E é mais frequente em indivíduos entre 15 e 25 anos e com a idade tende a diminuir. Bom, a minha idade já está bem avançada e esse negócio não diminuiu, não. Tô com 40 anos, continuo tendo déjà vu, então não tem problema neurológico porque não vem acompanhado com enxaqueca, nem pânico. No entanto, nem todo mundo experimenta déjà vu e a frequência que ocorre pode variar significativo de pessoa para pessoa. Alguns podem ter essa sensação raramente, enquanto outros podem relatá-la com mais frequência. Ainda não está claro por que algumas pessoas têm déjà vu mais frequentemente do que outras, mas isso pode estar relacionado a fatores como fadiga, estresse, a forma como o cérebro processa memórias e informações sensoriais. É importante notar que, embora o déjà vu geralmente inofensivo e apenas uma curiosidade da mente, se alguém experimenta déjà vu frequentemente ou se isso se torna perturbador, uma forma perturbadora para a pessoa, é aconselhável então procurar um médico para descartar quaisquer outras condições, né? Qualquer comorbidade, enfim. Aí é bom, nesses casos, só procurar um médico. Caso não, deixa pra lá. E aí, no meio disso, qual é a sensação de lembrar de vidas passadas? Muitas vezes, referida como memórias de vidas passadas, é um tema que tem intrigado muitas pessoas por séculos e frequentemente discutido em vários contextos espirituais e religiosos. Existem algumas explicações possíveis para essa sensação. Crenças religiosas e espirituais. Em muitas culturas e religiões, como o hinduísmo e o budismo, acredita-se na reencarnação, que é a ideia de que a alma ou o espírito de uma pessoa pode reencarnar em um novo corpo após a morte. As memórias de vidas passadas seriam então lembradas de que a alma carrega de suas experiências anteriores, de suas existências anteriores. Do ponto de vista da psicologia, algumas teorias sugerem que essas sensações podem ser o resultado de fantasias, sonhos ou imaginação. A mente humana ela é capaz de criar histórias e cenários muito vívidos que podem ser confundidos com memórias reais. Memórias genéticas. Alguns cientistas propõem a teoria de que certas memórias podem ser herdadas através do DNA. Essa ideia, conhecida como memória genética, sugere que experiências fortes ou traumáticas dos nossos antepassados podem ser passadas para gerações seguintes, embora essa teoria seja altamente especulativa e não amplamente aceita na própria comunidade científica. Impressões culturais. As exposições de histórias, livros e relatos de outras pessoas sobre vidas passadas podem influenciar a criar sensações que se assemelham a memórias de vidas passadas. Essas impressões culturais podem ser tão fortes que se tornam indistinguíveis de memórias reais para algumas pessoas. E hipnose. Algumas pessoas podem ser levadas a acreditar em memórias de vidas passadas através de sugestão ou durante as sessões de hipnose, onde o estado alterado de consciência pode tornar a mente da pessoa sugestível. Porém, eu não acredito nisso não. Eu acredito que a pessoa pode acessar a vida passada pela hipnose, sim. É importante notar que, do ponto de vista científico, não há evidências concretas que comprovem. Do ponto de vista científico, não há como provar que existe reencarnação. Realmente, do ponto de vista científico, não existe a prova de que existe. Porém, eu não sou negacionista da ciência. Não sou, longe de mim disso. Porém, não é o caso de nós estarmos aqui procurando provas científicas
de que a reencarnação existe. Não, o intuito desse vídeo não é esse. Muito pelo contrário. Nós estamos procurando histórias de pessoas que alegam lembrar-se de suas vidas passadas com detalhes surpreendentes. Algumas dessas histórias são investigadas por pesquisadores e podem ser bastante convincentes para aqueles que acreditam na possibilidade de reencarnação. Existem algumas pessoas, até na literatura da história mesmo, que dizem coisas fascinantes sobre suas vidas passadas, né? Alguma delas, Peter Hummer. Legal, minha voz vai querer falhar agora. Ele relatou sonhos recorrentes sobre soldados atacando um castelo. E após sessões de hipnose, acreditou ser a reencarnação de um soldado escocês do século XVII. Apesar de não haver registros históricos que confirmassem a sua história, ele e seu irmão encontraram evidências que apoiavam as suas memórias. Bom, gente, minha voz tá falhando, eu já gravei 2 vídeos hoje, desculpa, viu? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma pesquisa e trazer um vídeo sobre ele aí, fazer uma pesquisa mais profunda, né? Aqui tem um nome difícil, mas eu vou falar sobre o nome dela, que era Mishra. Desde os 3 anos, ela recordava com riqueza de detalhes a sua vida passada, chamada Bia, morta quase uma década antes de sua existência. A precisão com que tratava os membros da sua outra família, mencionava apelidos íntimos, deixou pesquisadores perplexos. Eu vou fazer uma pausa e já volto para terminar de gravar. Minha voz está acabando. Você tá bem amostradinho, né? Pulando os stories. Vou fazer logo sua passagem. Bom, gente, tomei uma água, tomei um refri de laranja. Nossa, que horror, você tá com a garganta ruim, foi tomar um refri de laranja? Era o que eu achei por aí que tinha para tomar agora. Bom, enfim, vou voltando aqui. E vou falar de Iris Farquizard. Ai, que nome difícil. Eu vou falar dela porque foi assim dela que eu pesquisei um pouquinho mais sobre vida passada. Tem muitas pessoas pela internet, se você pesquisar, existem vários nomes de pessoas que se lembraram de suas vidas passadas, então daria para fazer vários vídeos sobre isso. Se vocês querem que eu faça vídeo sobre isso, põe nos comentários, que aí eu vou querer trazer aqui para vocês. Então, uma jovem húngara que começou a agir como espanhola chamada Lúcia, esquecendo de sua língua nativa e falando espanhol fluentemente, alegando ser a reencarnação de Lúcia. Esses casos são frequentemente citados em discussões sobre reencarnação e memórias do passado, em memórias de vidas passadas. Né? E a história dela... eu queria gravar mais um vídeo para o canal de português e não sei se eu vou conseguir. Farquizad, uma jovem húngara que em 1933, aos 16 anos, passou por uma mudança drástica de personalidade. Ela alegou ser a reencarnação de Lúcia, uma trabalhadora espanhola de 41 anos, que havia falecido no início daquele ano. Após essa mudança, Iris começou a falar fluentemente em espanhol, numa língua que ela nunca havia estudado ou tido a oportunidade de aprender, e não conseguia mais entender húngaro ou alemão. O caso de Iris é frequentemente citado como um exemplo de xenoglossia, que é a capacidade de falar idiomas que nunca foram aprendidos. A história de Iris é intrigante porque, apesar das tentativas de localizar a família espanhola de Lúcia, nenhuma prova concreta foi encontrada para apoiar a reivindicação de reencarnação. No entanto, misteriosamente permanece como ela adquiriu conhecimento tão profundo da língua espanhola. E é sobre isso que a gente vai falar, porque, bem como dos costumes e da cultura popular dos espanhóis, ela nunca tinha tido contato com espanhóis. O caso de Iris Farquizad é considerado único devido
a completa situação da personalidade original dela, pela nova personalidade que durou pelo resto de sua vida. Embora o aspecto reencarnatório, no caso, não seja apoiado por provas, ele ainda desafia explicações convencionais e continua sendo um tópico de interesse para aqueles que estudam fenômenos relacionados à memória e à identidade. Os pesquisadores investigaram o caso de Iris com bastante interesse, dada a natureza incomum e intrigante da condição. O caso foi documentado e analisado por várias pessoas ao longo dos anos. Dr. Hubert Large, antigo diretor do Instituto Internacional de Metapsíquica em Paris, relatou o caso em um artigo. Karl Roth, um pesquisador húngaro-alemão, escreveu sobre o caso em 1935 e o conduziu em várias investigações para determinar se Iris havia estudado espanhol ou se associado com alguém que soubesse o idioma. Durante as investigações foram feitas tentativas de localizar a alegada família espanhola de Lúcia e a personalidade que Iris afirmava ser a reencarnação. Mas essas tentativas não tiveram sucesso. Os pesquisadores também exploraram a possibilidade de xenoglossia. Xenoglossia, gente, é a habilidade de falar idiomas que nunca foi aprendido, como foi parte da análise do caso. Então, assim, como de uma hora para outra ela começou a falar espanhol sem nunca ter tido contato com alguém do idioma espanhol. E apesar das investigações detalhadas, o aspecto reencarnatório do caso não foi apoiado por provas concretas. Mas o fato de uma pessoa falar uma língua que nunca teve contato, para mim, eu já acho bem misterioso, né? No entanto, o mistério de como Iris adquiriu conhecimento tão profundo da língua espanhola, tem como dos seus costumes, da cultura popular, permanece sem explicação até os dias de hoje. O caso de Iris é considerado um exemplo de uma grande classe de fenômenos que cai na classificação geral de mudança de personalidade. O caso dela continua sendo um tópico de interesse para aqueles que estudam fenômenos relacionados à memória, identidade e possíveis explicações para mudanças drásticas de personalidade e habilidades linguísticas adquiridas de maneira inexplicável. A habilidade linguística inexplicável em casos como o de Iris, onde uma pessoa fala fluentemente um idioma que nunca aprendeu, é conhecida então como xenoglossia, embora seja um fenômeno raro e pouco compreendido. Os pesquisadores têm algumas teorias para tentar explicar como isso pode acontecer. Acesso a informações esquecidas. A pessoa pode ter tido exposição ao idioma em uma idade muito jovem, depois ter esquecido, mas o cérebro ainda retém a capacidade de acessar essas informações com certas condições. Não acredito muito nessa possibilidade no caso dela. Habilidades cognitivas superiores. Alguns estudos sugerem que a aquisição da linguagem e habilidades cognitivas superiores estão interligadas. E a língua pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento da cognição. Memória genética. A teoria de que a memória genética propõe que experiências fortes ou traumas dos nossos antepassados podem ser passadas para as gerações seguintes através do DNA. Embora essa teoria seja bem especulativa. Ou se é, porque pensa bem, olha aqui, o Brasil foi colonizado por um monte de povos. Por que é que os brasileiros não falam um monte de língua? Porque se isso fosse através da memória genética, a gente aprende a língua dos nossos... Então era pra gente falar um monte de língua. Um dia você dormir e acordar falando várias línguas, de uma hora para outra. Não concordo com essa teoria. Criptomnésia, a possibilidade que a pessoa tenha aprendido um idioma por meios convencionais, mas esqueceu a fonte de aprendizado. A informação, no entanto, permanece no subconsciente e pode ser acessado em certas circunstâncias.
Ah, tá, então você estuda o idioma, faz curso para aprender o idioma e depois esquece. Também não. Fraude ou engano. Em alguns casos, pode haver uma explicação mais mundana, como a pessoa ter aprendido o curso, feito o curso do idioma, secretamente, e depois fingir que nunca aprendeu e que é uma habilidade inexplicável. Pode acontecer em algumas circunstâncias? Eu acredito que sim. Tem muitos charlatões por aí. Tem muitos Pablo Marçais por aí. Porém, eu acredito que no caso dela não é possível, porque ela só tinha 16 anos. Enfim, não teria como. Primeiro que ela não teria como fazer um curso. Ela não tinha muito recursos naquela época. Ela não teve contato com a cultura espanhola. Sabe? Aprender uma língua naquele tempo, sem você ter contato com alguém daquele idioma, não era uma coisa assim tão simples, tão fácil. Então, não. Agora, essa outra teoria aqui eu também vou ser a primeira a discordar. Influências culturais e sociais. A exposição de filmes, livros e outras mídias em outro idioma pode influenciar a sua mente subconsciente, levando... Não, ninguém vai aprender um idioma pelo seu subconsciente. Porque, veja bem, nós de novo aqui no Brasil, se isso fosse verdade, todo mundo aqui no Brasil ia falar inglês. Porque o Brasil ouve muita música em inglês desde que existe música. E nessa música, livros, filmes, o brasileiro assiste muito filme legendado. Se isso fosse verdade, se houvesse a remota possibilidade de alguém aprender inglês apenas assistindo os vídeos legendados e ouvindo música, o brasileiro já falava inglês sem ter que estudar, sem ter que fazer curso. Então, às vezes essas teorias aí também não. E mesmo que ela tivesse muito contato com livros, com poemas, ainda assim ela não conseguiria aprender espanhol fluentemente sozinha. Gente, ela falava espanhol fluente sozinha. Ela não falava espanhol assim, igual o brasileiro fala aquele inglês macarrônico, sabe? Ela falava fluente. Então, não dá. Essas explicações que eles davam para ela falar espanhol não batem. Não batem. Senão o brasileiro seria naturalmente poliglota, por memória genética, por contato social com outras culturas e línguas, através de livros. O brasileiro saberia falar em japonês, só de tanto assistir anime. Então, a mudança de sua língua, né, ela mudou não apenas a sua língua, né, ela mudou também a sua personalidade em 1933 e viveu até 1998. E ela viveu como Lúcia, ela se sentia como Lúcia. Então ela viveu totalmente a sua vida inteira, totalmente diferente de como ela nasceu, né, naquela época. Ela se tornou uma pessoa totalmente diferente. Então não dá pra dizer que ela era uma fraude, né? Não há detalhes específicos de como foi o fim de vida da Iris, né? Não há disponível, né? Não tem, né? Mas o caso é notável. Não apenas pela sua mudança de personalidades e habilidades linguísticas, mas também pelo mistério contínuo, como ela adquiriu o conhecimento tão profundo da língua espanhola e da cultura, sem ter aprendido formalmente. O caso dela continua a ser um exemplo fascinante de fenômenos psicológicos e neurológicos que desafiam essas explicações convencionais. Mas assim, diz para mim nos comentários se alguma dessas explicações batem com ela. Se você acha que uma dessas explicações explicaria o porquê que de uma hora para outra ela fala um idioma diferente e ela se tornou uma pessoa diferente. Porque ela literalmente se tornou uma pessoa diferente. E agora sim, você que ficou até o final do vídeo, eu vou contar por que eu mudei de ideia com a questão da reencarnação. Primeiro eu vou começar falando que não, gente, eu não acreditava em reencarnação. Eu tinha assim uma ideia convicta, muito convicta mesmo, de que reencarnação não existia. Que a forma de salvação era totalmente diferente, que você para ser salvo, você ia morrer, e se você for bom, você vai para um lugar, se você for mal, você vai para outro lugar. Minha ideia era essa ideia cristã que a grande maioria das pessoas tem, e eu era
plenamente convicta disso. Pois bem, mesmo que eu já tivesse saído da minha antiga religião, eu era testemunha de Jeová, para quem não sabe, é difícil, mas tem até vídeo de por que eu saí de lá. Mas mesmo que eu já tivesse saído de lá, inclusive esse relato que eu vou contar, eu já tinha saído de lá, mas eu era recém-saída de lá. Eu não era uma pessoa que tinha saído há muito tempo, como agora. Eu era recém-saída de lá, então tinha muita coisa que era de lá que eu ainda acreditava e que eu ainda era convicta, muito, muito convicta. Mas o que aconteceu? Eu tava me separando. Tinha acabado de me separar e... Lembrando, eu me casei com o meu primeiro namorado. Ele era meu primeiro tudo. Primeira vez, primeiro namorado, primeiro tudo. Então, assim, eu não tive uma experiência de ex-namorado, de ex-marido, de término. Então, assim, nada daquilo, tudo aquilo pra mim era novidade. Então, eu tinha pedido pra ele ir embora de casa. E ele foi, só que não dava pra eu ficar em Taubaté, porque meu lugar era aqui em São Paulo. Então, eu estava voltando pra São Paulo, que era a casa da minha mãe. E então a gente ia fazer a mudança e eu pedi para ele desmontar o guarda-roupa. Que eu fiquei com um guarda-roupa e ele ficou com outro guarda-roupa. Que era o meu guarda-roupa e o das crianças. Eu fiquei com o meu e ele ficou com o das crianças, que era menor. E eu tava lavando louça. E a pia tava cheia de louça. E a casa inteira tava uma bagunça, porque a gente tava desmontando a casa. A gente estava desmontando tudo e estava ruim a situação, toda a situação em si estava ruim, né? E aí começou aquela bateção, sabe, para desmontar o guarda-roupa. Tac, 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 tac. E aí eu comecei a lavar aquela louça, a pia estava entupida de louça para lavar. E não era só a louça, sabe? A cozinha em si estava uma bagunça. A mesa tava cheia de coisa, que eu já nem lembro exatamente o que era, mas já tava cheia de coisa, que a gente já tava separando, e que umas coisas iam ficar com ele, outras coisas iam ficar comigo, assim. Então já tava cheio de tranqueira ali em cima da mesa. E ali no meio das coisas que ele tava batendo, sabe? Aquele barulho de tec, 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 aquela sensação de acabou mesmo. Sabe? Já é horrível, todo término é ruim. Por mais que eu que tenha tomado essa decisão, todo término é ruim. Acabou. E essa sensação do término é ruim. Acabou. Só que, naquele momento que eu tava lavando a louça, e naquele momento que ele tava fazendo aquele barulho, junto com a bagunça que a casa estava, com a bagunça que tava tudo, passou um carro na rua fazendo barulho, tocando música. E eu tive um déjà vu. Um déjà vu muito, muito esquisito, porque eu tive uma certeza muito, muito, muito... Gente, vou até tirar o óculos, gente, porque olha só, de verdade, não tô inventando nem exagerando. Eu tive uma certeza muito grande de que eu já tinha vivido aquilo, que aquilo não era inédito, não era a primeira vez que estava acontecendo comigo. E eu briguei comigo mesmo, mas como que não é a primeira vez que eu tô vivendo isso? É a primeira vez que eu estou me separando. Eu nunca nem sequer tive um ex-namoradinho. Quem dirá um ex-marido, quem dirá um término assim de casamento. Então eu tive aquele déjà vu, daquela sensação de isso já aconteceu. Não é a primeira vez que isso está acontecendo comigo. E na hora que eu senti isso, eu fechei os olhos. Sabe quando você fecha assim os olhos? Eu vi a cena. Eu vi uma cozinha muito parecida com aquela. Eu vi de longe um homem, não era esse homem, era um outro homem, mas eu não cheguei a ver o rosto, eu só vi a silhueta. E eu vi um término também, era um término. A cozinha, gente, não era a minha cozinha, mas era aquela cozinha de chão, não sei nem descrever, mas sabe aquelas cozinhas antigas de chão batido? Não chega nem a ser aquele piso vermelhão. Eu nem sei dizer qual era o piso que vem antes do piso vermelhão, aquelas paredes batidas, sabe? E eu vi aquela cena de eu lavando uma louça e passando barulho na rua. E ele batendo alguma coisa, desmontando, porque ele estava indo embora também.
Gente, aquilo... Quando eu vi essa cena na minha cabeça, eu passei mal. Eu tive uma falta de ar. Meu coração acelerou. E eu tive que parar o que eu tava fazendo. Eu parei. E me sentei. E fiquei pensativa. Fiquei um tempão pensativa. Não falei com ninguém isso que estava acontecendo comigo. Não falei com as crianças, muito menos com eles, sobre isso. Tempos depois, eu conversei com uma amiga espírita e contei tudo isso. Na verdade, duas. Uma que é espírita mesmo, e uma que já foi do candomblé. Ela já não era mais do candomblé, mas ela já tinha sido do candomblé, né? E ambas as duas falaram a mesma coisa, que isso aí era lembrança de vida passada. E eu falei, mas como que é de vida passada? Se eu não acreditava, mas foi. Como é que você lembrou de um negócio desse de uma hora para outra, né? O próprio déjà vu e depois a imagem que veio na minha cabeça, né? E você não viveu isso antes. Falei, caramba, eu não vivi. Mas eu sei que eu vivi isso. E aí foi depois disso que deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a acreditar em reencarnação. Juntou isso com as coisas que aconteceram no último mês que eu vivi naquela casa. Eu vou deixar um link na descrição falando sobre as coisas sobrenaturais que aconteceram no último mês que eu vivi nessa casa, né, quando eu me separei. Talvez eu até deveria gravar de novo e contar o que aconteceu naquela casa, falou? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já me cansei demais hoje. Contar esse relato também já me cansou. Eu ia gravar para português sem mistério, mas eu fiquei muito desgastada gravando esse vídeo e contando esse relato. Então acho que pra mim hoje já deu. Vou ver se eu consigo gravar no meio da semana pro outro canal, porque ele tá parado. E eu tinha separado um roteiro muito legal sobre redação do Enem. Mas eu vou gravar, gente, no meio da semana, prometo. Um beijo e até o próximo. Tchau.